Olá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo no canal Português com Eduardo Moura. E hoje o nosso assunto é o uso dos porquês. Porquê junto, porquê separado, porquê junto com acento, porquê separado com acento circunflexo. E a gente sabe que tem algumas regrinhas que te ajudam aí a elucidar na hora de você fazer o seu texto, de você fazer a sua prova, enfim, de você usar a língua portuguesa aí no seu dia a dia. Então, sem perder tempo, vamos para os slides para a gente poder destrinchar esse assunto que cai sempre em provas, em concursos, no Enem, e como eu disse agora há pouco, também te ajuda aí a você fazer melhor uma produção textual, fazer uma redação melhor. Vamos juntos, então? Bom, gente, aí com o slide, antes de tudo, vou te pedir para dar essa moral. Se você é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like, que é muito importante para o nosso trabalho, tá certo? Então, corre para você aí já dar essa moral, se inscrever, ativar o sininho e deixar o like, que é muito importante. Lembrando que nós estamos também em outras plataformas e você pode nos seguir nestes endereços que estão aí na tela. No Instagram, @Prof. Eduardo Moura. No TikTok, @prof.eduardomoura. Lembrando que no Kawaii é o mesmo endereço também do Instagram, tá bom? Sem um pontinho lá, Prof. Eduardo Moura. Também estamos no Facebook, você pode curtir a nossa página lá no Facebook, Português com Eduardo Moura. Vamos então começando aí a falar do uso correto dos porquês, não é? Como eu disse no início do vídeo, são 4 tipos de porquês. O porquê separado sem o acento circunflexo, o porquê junto sem o acento circunflexo, o porquê separado com o acento circunflexo e o porquê junto com o acento circunflexo. Bom, a gente sabe que esses porquês aparecem durante muitas oportunidades no nosso dia a dia, em textos que nós lemos, em produções textuais que nós necessitamos fazer, e existem algumas regras, não é? Na época da escola, muito se ouvia dizer que porquê separado é pergunta, porque junto é resposta. De fato, isso é uma orientação que nos ajuda bastante, mas esta não é uma regra 100% firme. Porque no português, gente, toda regra tem exceção. Então a gente vai colocar tudo junto a partir de agora para que você possa entender melhor e compreender que existem outras regras que até te ajudam com mais facilidade, mais eficácia a matar essas questões e também a você melhorar o seu texto na hora da sua produção. Então vamos juntos lá para o slide novamente. Então vamos começando pelo porquê separado. Como eu disse, ele é mais usado em perguntas, certo? Não necessariamente todas as perguntas nós vamos ter o porquê separado, porém, no âmbito geral, o mais utilizado. Porém, tem uma outra forma que você pode trabalhar também, que te ajuda a ser mais eficaz na hora de descobrir se esse uso do porquê é separado. Então, o porquê separado, ele tem valor igual a, vamos ver juntos aí no quadrinho, pelo qual, e aí também no plural, pelos quais, pela qual no feminino ou pelas quais no feminino e no plural, por qual razão e por qual motivo. Então vejam que este porquê separado, ele tem uma força de explicação, de razão, de motivação, além de poder também ser substituído pelo qual e suas derivações e o por qual e por qual razão. Então vamos juntos aí, seguindo nos exemplos. O trajeto por que passamos é firme. Vejam que o porquê aí está separado e não é uma pergunta. Mas se nós trocarmos o porquê pelo termo pelo qual, ele terá o mesmo sentido. Então, portanto, neste caso, o porquê é separado. O trajeto pelo qual passamos é firme. Vejam que o pelo qual está na tabelinha que nós colocamos
anteriormente. Então, neste caso, o porquê será separado mesmo sendo uma afirmação, não sendo uma pergunta. Um outro exemplo aí. As ruas por que atravessamos são longas. As ruas pelas quais passamos são longas. Ou seja, o mesmo caso anterior. Nós pegamos o porquê separado e substituímos pelas quais. As ruas pelas quais passamos são longas. Pelas quais também está nesse quadrinho que nós passamos anteriormente. Ou seja, nesse caso, o porquê é separado. Tá certo? Lembrando, esses dois exemplos aí não são perguntas e o porquê é separado. Mas também temos casos aí que são os mais utilizados, como nós dissemos anteriormente, que o porquê também é usado para perguntas. Foi substituído por que professor? Uma pergunta. Foi substituído por qual professor? Vejam que o porquê é substituído por qual e mantém aí a clareza, não é, da frase. Então, nesse caso, o porquê também será separado. Outra pergunta, que essa é a mais tradicional. Por que estava sorrindo? Porquê separado pode ser substituído por qual motivo ou por qual razão. Por qual motivo ou por qual razão estava sorrindo. Então, só para a gente memorizar, pelo qual, pelos quais, pela qual, pelas quais, por qual razão, por qual motivo, eu uso o porquê separado. Certo? Lembrando que também é muito utilizado em perguntas, mas não em todas as perguntas, como nós vimos agora há pouco nos exemplos que a gente deu. Seguindo no porquê separado, mas agora com o uso do acento circunflexo. Vocês sabem que toda vez que tem acentuação, tem sílaba tônica e tem ênfase. Essa é uma dica muito importante para esse uso do porquê. Vamos para os slides. No final da frase e antes da pontuação. Essa parte antes da pontuação, ela é importantíssima, porque dá ênfase. A pontuação traz a ênfase para a acentuação do porquê separado. Então ele tem o sentido também de por qual razão e por qual motivo. Então, o que vai ser o grande diferencial desta decisão de colocar o acento no porquê separado? A pontuação. Lembrando, mais uma vez, que tem esse sentido aí de qual motivo e qual razão. Ela estava cantando por quê? Repare, temos o ponto de interrogação na primeira frase. Então, quando há a pontuação, o que a gente precisa checar? Se tem o sentido de por qual motivo e por qual razão. Ela estava cantando por qual razão? Ou ela estava cantando por qual motivo? Então, deu check aí. Nós temos qual razão, qual motivo e temos a pontuação. Então, nesse caso, o porquê é separado com acentuação por conta da ênfase da pontuação. Todos sabem por quê. Neste caso, nós temos aí de cara a pontuação, o ponto de exclamação. Esse porquê tem sentido de por qual motivo, por qual razão? Vamos conferir a seguir. Todos sabem por qual razão? Todos sabem por qual motivo? Mesma coisa, bateu, deu porquê, por qual motivo e razão, e temos a pontuação. Então, neste caso, o porquê é separado com o uso do acento circunflexo. Estou feliz e não sei por quê. Mais uma vez, temos a pontuação, o ponto final. Estou feliz e não sei por qual razão. Por qual motivo também caberia aí, ó. Eu estou feliz e não sei por qual motivo. Então, nós temos a pontuação, o significado não tem prejuízo ao mudar por qual motivo e por qual razão. Então, mais uma vez, o uso do porquê separado com o acento circunflexo.
Atenção, essa é uma dica muito importante, não é? Também podemos utilizar o porquê separado com o uso do acento circunflexo quando ocorre a omissão do verbo usado na oração anterior. Então reparem, nesse caso nós vamos ter duas frases e essas frases elas precisam estar juntas, num sentido mais concatenado, digamos assim. Muitos gatos da região morreram esta semana. Descobrir por que é nossa prioridade. Nesse caso, nós sabemos que o descobrir por quê, ele significa o descobrir por que morreram, porque faleceram esses gatos. Então, nesse caso, quando há a omissão do verbo para não repetir, porque é uma situação de estilo na língua portuguesa, a gente coloca o porquê separado com a acentuação e ele já deixa a entender que nós estamos evitando a repetição do verbo anterior. No caso do exemplo que está aí na tela, a gente evita o uso do verbo morrer duas vezes porque não ficaria com um estilo interessante, especialmente para a leitura, né? Porque para a leitura a gente tem uma forma de trabalhar e para a fala a gente tem uma outra forma de trabalhar. Então ficaria muito esquisito repetir duas vezes a palavra morreram. Então a gente usa o porquê separado com a acentuação para evitar a repetição do verbo que foi usado na oração anterior. Bom, agora, se você decidir repetir o verbo, aí, gente, é outra história. Neste caso, cai a acentuação. Muitos gatos da região morreram esta semana. Descobrir por que é nossa prioridade. Porque separado com acento, porque não repetimos o verbo morrer. Ah, Eduardo, mas eu sou teimoso, eu quero repetir o morrer. Então, repete o morrer. Não está errado, mas você precisará tirar o acento da frase. Muitos gatos da região morreram esta semana. Descobrir por que morreram é nossa prioridade. Você repete o morreram e cancela o uso do acento circunflexo. Bom, seguimos agora com o porquê junto sem o acento circunflexo. E ele é mais usado como respostas, porém vão haver aí situações em que não necessariamente isso ocorra. Valor de conjunção casual ou explicativa. Então vamos para o uso da equivalência, porque com a equivalência vocês conseguem trabalhar melhor e ter mais eficácia na hora de decidir qual o uso do porquê, nesse caso porquê junto sem acento, utilizar. Portanto, o porquê junto sem acento, ele equivale a pois, já que, uma vez que, visto que, ou em razão de. Ele tem, gente, um valor casual ou explicativo. Então, ciente desses terminhos aí com substituição, fica mais fácil de vocês trabalharem e terem a certeza do que o uso é do porquê junto sem acento. Atenção! O porquê junto sem acento ele pode ser usado também como termo denotativo de realce. Vamos lá. A história fará justiça. Porque, não duvidem, a verdade é sempre soberana. Neste caso, o porquê não possui nenhuma função gramatical. Ele apenas está sendo usado para dar ênfase no que está sendo expresso. Portanto, esse termo poderia ser retirado do enunciado sem comprometer o seu sentido. Então, a gente comparando aí as duas frases, ó. A história fará justiça, porque não duvidem, a verdade é sempre soberana. Se eu arrancar esse porquê, as frases juntas elas vão ter o mesmo significado. A história fará justiça, não duvidem, a verdade é sempre soberana. Então, nesse caso, quando o porquê ele é utilizado sem função gramatical, apenas no sentido de dar ênfase, de dar entonação ao que está sendo dito, ao que está sendo escrito, este porquê é junto. E se você tirar ele, não vai ter prejuízo nenhum
Então, gente, nesse caso, para dar ênfase, o porquê é junto. Sempre lembrando, a exclusão desse porquê, ele não faz diferença no texto. Então, é porque junto sem acento, fica essa dica aí, portanto. Vamos a outros exemplos, ó. Veio porque o chamei mais cedo. Veio, pois o chamei mais cedo. Então, lembrando da tabelinha que nós falamos primeiramente. Substituiu o porquê pelo o pois, porque junto sem acento. Segundo exemplo, porque estava exausto, não foi à aula. Já que estava exausto, não foi à aula. Novamente ali na questão da tabela. Trocou o porquê pelo já que, pelo pois, porque junto sem acento. Então, repetindo no porquê junto, por pois, por já que, uma vez que, visto que, ou em razão de, porque junto sem acento. E se for apenas para dar ênfase e esse porquê não tiver uma função gramatical na sua frase, esse porquê também será junto. Vamos agora para o porquê separado com acento circunflexo. Falando porquê junto com acento circunflexo, ele tem função de substantivo. Bom, substantivo, lembrando que é a classe de palavras utilizada para dar nomes a seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, entre outros. Então, tem função de substantivo porque junto com acento. E a dica para esse caso é que ela geralmente é antecedida, lembrando, geralmente, nem sempre, mas em boa parte é antecedida de artigo e também tem a ideia de motivo ou de causa. Não entende o porquê de tudo isto? Gente, já tem um artigo aí grandão do lado da palavra porquê. Vamos substituir por razão? Não entende a razão de tudo isto. Não houve prejuízo para a frase, tem um artigo porquê junto com acento circunflexo, função de substantivo. O prefeito precisa explicar o porquê de suas ações. O prefeito precisa explicar o motivo de suas ações. Mesma coisa, nós temos aí o artigo o antes da palavra porquê e nós temos também o sentido de motivo ou razão. O prefeito precisa explicar o motivo ou a razão de suas ações. Artigo, significado de motivo ou razão, porque junto com acento. Bom, pessoal, esse foi o uso correto aí do porquê. Porquê junto, porquê separado, porquê com acento, porquê sem acento, enfim. Volta no vídeo quantas vezes quiser, manda a dúvida aqui embaixo para mim. A partir de agora a gente vai fazer alguns pequenos vídeos com exercícios de provas importantes, de concursos inclusive. Fechado? E a gente vai conversar sobre isso aqui no canal. Portanto, antes de sair deste vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, que é muito importante para o nosso trabalho. Eu te encontro numa próxima, fique ligado. Até mais, pessoal!